Muitas pessoas que estão na terapia comigo, eu percebo que elas não sabem descansar. E quando eu converso também com amigos, enfim, colegas de profissão também, eu percebo que são pessoas que não sabem descansar. É um problema crônico que pessoas ansiosas têm. Elas não sabem descansar. E é por isso que elas são ansiosas, por isso que elas são tão estressadas e exaustas. Esse é o tema do vídeo. Então, se você é uma pessoa que precisa aprender a descansar, que sente falta do descanso, esse vídeo é para você, fica comigo até o final e vamos lá. E aqui eu percebo dois pontos que eu percebo, né, que eu vejo dentro da clínica, alguns pacientes relatam para mim. Primeiro, a pessoa que não consegue descansar porque ela associa trabalho, produtividade com existência. Ou seja, é uma pessoa que ela acha que ela só vai conseguir existir, que ela só vai conseguir ser reconhecida, que ela só vai conseguir ser útil se ela trabalhar. Se ela não trabalhar, se ela não produzir, se ela não estiver fazendo alguma coisa, é como se ela não existisse, ok? Então, a gente cresce, algumas pessoas crescem pensando, vivendo dessa forma, como se o trabalho dela justificasse a existência dela, ok? Esse é o primeiro tipo de pessoa e esse é um tipo de problema. Dois, é o tipo de pessoa que é viciada em trabalho de fato. Na verdade, não é viciada em trabalho, mas ela é viciada em fazer coisas. Então, não só necessariamente trabalho. Então, às vezes, é uma pessoa que, sei lá, trabalha CLT, ela trabalha, sei lá, das 7 às 7, enfim, tá? E aí, ela chega em casa, ela não consegue parar, ela não consegue descansar, ela precisa continuar fazendo coisas, ok? Mas não é precisa porque tem de fato coisas para fazer. Então tem um filho para cuidar, tem a casa para arrumar, ou tem comida para fazer. Não é isso. Não é desse tipo de pessoa que eu tô falando. Não é esse tipo de situação que eu tô falando. Ela precisa fazer coisas porque ela não consegue ficar parada, tá? E quando essa pessoa fica parada, ela ainda tem o costume de ficar mexendo no celular, ficar mandando mensagem em grupo, ficar mexendo no TikTok, ficar mexendo no Instagram. Então, de fato, é uma pessoa que ela não consegue parar. É como se o cérebro dessa pessoa tivesse viciado em produzir, em fazer coisas, e ele não consegue desligar, ok? Esses são os dois tipos de pessoas que eu vejo dentro do consultório. Agora, existe um outro ponto, que é o seguinte: muitos pacientes, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, eu falo assim, você descansa? E a pessoa fala, descanso. Tá, eu falo, ok, tudo bem, eu dou o benefício da dúvida para o paciente. Eu pergunto assim, olha, paciente, como que você descansa? Conta pra mim, me dê detalhes de como que é o seu momento de descanso. E aí ele começa toda a narrativa do descanso dele. E aí é mais ou menos assim. Ah, então, depois que eu chego do trabalho, eu tiro a roupa, sei lá, eu como alguma coisa que tá na geladeira, que tem pronta. Eu deito um pouquinho no sofá, eu deito um pouquinho na minha cama, eu pego meu celular e vou ver as mensagens que o pessoal me mandou, eu vou ver as notícias, eu vou ver as fofocas. Ah, eu gosto muito de assistir Big Brother, então, tipo assim, eu vou ver quem foi eliminado, eu também gosto de, sei lá, ver coisa de política, eu gosto de ver o que o presidente falou, enfim. Eu fico também vendo uns TikTok, que eu gosto de dar risada. É isso aí, é isso que eu gosto de fazer. Veja, ele associou a ideia de ficar deitado na cama mexendo no celular a descanso. Sendo que de forma alguma, esse hábito tem a ver com descanso. Mexer no celular não é descansar, meu Deus do céu. Vocês precisam ter isso muito claro. Mexer no celular não é descanso. Escutar podcast não é descanso. Escutar música não é descanso necessariamente, tá? É, sei lá, ficar em grupo de WhatsApp conversando não é descanso. Jogar videogame não é descanso. Vocês precisam ter isso muito claro, pessoal. Não é descanso. Jogar videogame não é descanso. Tem muito paciente meu, adolescente, como você descansa? Ah, então é que eu fiquei, sei lá, umas 2, 3 horas jogando videogame. Poxa, jogar videogame já não é descanso. Você passa 2, 3 horas jogando videogame, se afasta mais ainda da ideia de descanso. Então, pessoal, a gente precisa ter uma clareza do que é descansar e entender que o descanso é de fato necessário, ok? Você colocar o seu cérebro para funcionar não é descanso. Se o seu cérebro está recebendo uma corrente de informações, se ele está precisando raciocinar para tomar decisões, se ele está recebendo estímulo, não é descanso. É tudo menos descanso. E você precisa assumir isso,
Você precisa assumir isso para você entender que você está viciado em produção. Você é uma pessoa produtivista. O que é uma pessoa produtivista? É uma pessoa que não consegue parar. Ela acha que ela precisa estar em movimento o tempo todo. E que ela se engana achando que só pelo fato dela estar jogando videogame ou vendo TikTok, ele está descansando, sendo que não é verdade. Ok? Isso precisa ser falado. Porque muitas vezes, eu acho que eu já atendi talvez uns 5 ou 6 pacientes que o que ele precisava era descansar. O que ele precisava era chegar no fim do dia e parar um pouquinho, respirar um pouquinho, comer com tranquilidade, em silêncio, ou comer ali com a esposa, enfim, ficar quietinho ali, conversar com a esposa, ou ir para casa, né, sair do trabalho para casa com o som do carro desligado, parar, chegar em casa, estacionar o carro, respirar um pouquinho antes de entrar dentro de casa. Era só isso que eles precisavam. Pessoal, olha que coisa maluca. Era só isso. Era só descanso. A gente chegou num ponto, quando se fala de saúde mental, a gente chegou num ponto que a pessoa ela vai na terapia e o terapeuta, pelo menos eu sou assim, enfim, os seus outros terapeutas, precisa olhar para o paciente e falar assim: olha, você tem que descansar, meu amigo. Você precisa descansar, você precisa parar, você precisa desligar a sua cabeça. Porque não adianta eu usar uma infinidade de técnicas, não adianta eu te mandar para um psiquiatra e ele te passar qualquer tipo de remédio se você não consegue parar e descansar. Isso daqui é um apelo, pessoal. E eu não tô exagerando. Eu não tô exagerando. Ok? Pra gente finalizar o nosso vídeo de uma forma útil e prática para vocês, eu vou deixar aqui claro o que é descansar e como que vocês fazem para descansar. Ok? Primeiro de tudo, eu já meio que pincelei isso daqui no vídeo. Se você está numa atividade que você está recebendo estímulo, está recebendo informação e está precisando processar esses estímulos, essas informações para dar uma resposta, isso não é descanso. Então, por exemplo, videogame. Videogame você está lá jogando, você está recebendo informação, você está recebendo estímulo audiovisual. Às vezes tem alguém falando com você, se você está num gameplay ao vivo. E você precisa processar tudo isso para pensar numa estratégia, para ver qual botão que você vai apertar, para ver se você vai atirar, para ver se você vai fazer sei lá o quê, e é isso aí. Então você não está descansando jogando videogame. Se você está escutando um podcast enquanto você lava a louça, você não está descansando. Ou até mesmo quando você está deitado, você não está descansando. Porque esse podcast, que é um episódio de 1h30, o entrevistador e a pessoa que está sendo entrevistada está emitindo informações, está emitindo estímulos, tá? E o seu cérebro está tendo que processar e guardar isso em algum lugar. Ok? Então também não é descanso. Se você fica no TikTok ou no Reels, ou qualquer rede social que seja, no Twitter, você também não está descansando. Porque você está recebendo estímulo. Então, uma hora você vê notícia, uma hora você vê uma fofoca, uma hora você vê uma tragédia, uma hora você vê um acidente, uma hora você vê uma coisa engraçada, depois você vê uma receita, depois você vê um vídeo triste, depois você vê um vídeo que te lembra de alguém. Não é descanso também, porque você está sendo estimulado, ainda que você não esteja tendo que raciocinar. Então, nada disso que eu falei para vocês é descanso. O que é descanso? É você conseguir desligar o seu cérebro. É como se você tentasse suspender o seu cérebro. Ou seja, ler um livro. Jonathan, mas se eu ler um livro, eu vou estar recebendo informações. Ok, e aí vamos abrir um parênteses aqui, tá? Existe uma diferença entre você pegar um livro, sei lá, vamos supor, um livro que seja uma biografia. Eu vou pegar aqui, ó, peraí, só um minuto. Um livro que seja uma biografia. Que é um livro, uma leitura fluida que está contando uma história de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você admira, e que você não precisa necessariamente reter aquelas informações de uma forma mais técnica, tá? Você não precisa decorar aquelas informações. Por exemplo, esse livro aqui de São José Maria Escrivá é um santo da Igreja Católica, na qual eu gosto muito. É um livro grande. Quando eu leio ele, eu consigo descansar. Por quê? É um livro de biografia, está falando de histórias interessantes, histórias que de alguma forma me fazem bem, que me faz conhecer uma pessoa que eu gosto. E isso é muito bom. Que legal. Né? Então, um livro
espiritualidade, um livro de biografia, um livro de literatura, se você tem facilidade em ler literatura, se encaixe nesse exemplo. É um livro que seja um pouco mais técnico, tá? Tá caindo tudo aqui. Você pegar um livro que seja um pouco... Ah, aqui, ó. Veio dois. Que bom. Então eu tenho esse livro aqui, que é o Homem e seus Símbolos, do Carl Jung, tá? E tem esse daqui, História dos Saberes Psicológicos. Esse daqui é um livro de história da psicologia. Então, assim, é um livro, vê, que tem muito termo, tem muito raciocínio histórico, tá? Então, eu preciso ficar parando para anotar, para circular, para grifar, para anotar e decorar a data, decorar quem foi fulano, quem foi ciclano, etc, etc, etc. Eu não vou conseguir descansar. É uma leitura que vai sobrecarregar o meu cérebro. Tudo bem? Mas também tem... O livro não queria ficar. Tem o livro do Jung, que também é um livro complexo, tá? É um livro que fala de uma teoria complexa, que traz conceitos complexos, que traz raciocínios complexos, então eu não vou conseguir descansar lendo esse livro. Eu também vou sobrecarregar o meu cérebro se assim eu fizer. Então veja, leitura é descanso. Mas que tipo de leitura? Tá? Eu dei um exemplo aqui de coisas da psicologia. Se você tem uma área específica de trabalho ou de conhecimento, acho que você vai conseguir entender do que eu estou falando. Outro exemplo de descanso, você sair de ambientes que você está acostumado. Então, se você tem uma rotina trabalho, casa e academia, ou trabalho, casa, igreja e academia, tenta quebrar esse padrão. E tenta quebrar esse padrão com a natureza. Então, se você tem uma rotina, sobretudo, e aí aqui a gente vai falar de pessoas que moram dentro de cidades, tenta quebrar esse padrão da sua rotina indo para lugares que tenham natureza. Então, vai para um parque, vai para uma pracinha, vai para um bosque, alguma coisa aqui. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um local, né, que chama Região dos Lagos. Então, são 3 lagos, um lugar muito bonito, verde, enfim, que traz essa sensação de desligamento que a cidade passa pra gente. Porque a cidade é um local estressante. Então, você consegue quebrar sua rotina e você consegue ter contato com a natureza. Entendeu? Isso é muito bom, pessoal. Isso é ótimo, na verdade. Outro exemplo, tentem praticar o silêncio. A partir de hoje, tentem fazer isso. Tenta praticar o silêncio. Para um pouquinho e ficar assim, tá, deixa eu ficar em silêncio. Quando geralmente eu vou atender, que eu passo o dia todo atendendo, chega um momento das sessões, no final do dia, que eu obrigatoriamente eu paro e eu fico em silêncio. Mas não é ficar em silêncio lendo um livro, mexendo no celular ou alguma coisa assim. Não, é em silêncio mesmo, parado. O olho fechadinho, esperando a poeira baixar. 3, 5 minutos. Isso é uma ótima forma de você conseguir descansar. Entre uma sessão e outra, ou quando tem uma sessão atrás da outra, é algo que eu faço. E que é bom para mim. Que me ajuda a organizar os meus pensamentos. Ajuda a organizar a minha memória. Ajuda eu a retomar as minhas energias. Ok? Dei aqui alguns exemplos e ensinei para vocês qual que é o raciocínio do que é e o que não é descanso. Se aquela coisa que você vai fazer, que você pretende fazer, está te sobrecarregando mentalmente, está fazendo você processar informações, está fazendo você receber estímulos, essa coisa não é boa. Você precisa procurar coisas que te ajudem a desligar o seu cérebro, que te ajudem a te desconectar de informações e processos e produtividade, etc, 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 pessoal. Sejamos racionais, sejamos, assim, ó, sinceros. Ok? Então, pessoal, resumo do vídeo. Reconheçam que vocês são pessoas que vocês não sabem descansar. Somos pessoas viciadas em produção. Somos pessoas viciadas em fazer coisas. E ser uma pessoa assim só te condiciona, só favorece você se tornar uma pessoa doente. Ok? Como eu disse, 80% dos meus pacientes que são ansiosos, que são estressados, que desenvolveram burnout, são pessoas que não descansam. E são pessoas que, quando começam a descansar, melhoram. Olha que coisa tão banal. Então, para vocês entenderem a importância do descanso, tá? Comecem a filtrar e ter mais consciência do que vocês fazem. Ficar jogando videogame, ficar assistindo, escutando podcast, ficar
mexendo no celular, ficar em grupo de WhatsApp, não é descanso. Não é descanso. Jogar videogame é jogar videogame. É um passatempo, é um hobby, é uma diversão. Mas não é descanso. Não vamos confundir as coisas, tá? Aprenda a filtrar o que você faz. Separe 10 ou 15, no máximo 1 hora do seu dia para você descansar. Ah, Jonathan, mas é o que eu tenho. Separe 1 hora do seu dia para descansar. No máximo, tá? No máximo. Ah, não, Jonathan, mas é que eu tenho que assim, ó, se eu não fizer, 1 hora do seu dia para descansar. Beleza? Passei para vocês alguns exemplos do que vocês podem fazer para descansar. Se servir para vocês, se aplicar na rotina e na realidade de vocês, que bom, usem, tá? Acho que vai ser bom. É o que eu passo para os meus pacientes, é o que eu faço para mim, tá? Então, assim, é algo que eu estou entregando para vocês para que de fato vocês possam colocar em prática, tudo bem? E que eu sei que vai fazer bem para vocês, tá? E coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês vão decidir de hoje em diante fazer para descansar, tá? Então, qual que será o novo hábito de vocês que vocês vão usar para poder descansar, beleza? Compartilhe aqui, enfim, talvez eu dê algum pitaco, alguma coisa que vocês possam melhorar, alguma outra sugestão, tá? Eu acho que vai ser legal essa interação, beleza? Se inscreva no canal, curte o vídeo, tá? Isso é muito importante para mim, isso vai ajudar a crescer o meu canal. Tenho poucos seguidores ainda, então assim, é algo que eu preciso crescer, é um objetivo até o final do ano, beleza? E compartilhem com pessoas que também não conseguem descansar. Se você não é esse tipo de pessoa, que bom, fico feliz, parabéns. E compartilhem então com pessoas que precisam aprender a descansar. Enfim, compartilhem no grupo do trabalho, da igreja, da escola, etc. Tá bom? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um abraço.